Hola Paulo, ¿me escuchas? Olá, sim, eu Pero vejo estás que en voz para nosotros, pocos solamente. ¿Sí? olá, ¿Ahora sí? olá, Hable para ver si escúchate. olá. Hola, escúchate. Perfeito. Podemos Podemos empezar. começar? Sí, Temos as pantalhas preparadas? sí, sí. Ok. Então, muito buenas tardes. Me gostaria de saludar a todos os que estão seguindo esta sessão do 17º Foro Latino-Americano e do Caribe de Governança da Internet, em linha ou em persona. Soy Paulo Renat, estudiante de doctorado de la Universidad de Brasilia, investigador del IRIS, Instituto de Referência Internet Sociedade, e hablo desde Brasil. Esta sessão se chama Criptografia e Proteção da Infância, Consensos para a Criação de uma Agenda Política para a América Latina. O objetivo de esta sessão é apresentar a investigação, segurança da informação e proteção de niños, niñas e adolescentes, discursos e propostas regulatórias em el Mercosul. Para ello, cederé a palavra a Wilson Guilherme, quem explicará nosso interesse nesse tema de la governança global de Internet desde uma perspectiva latino-americana, examinando a tensão entre o cifrado como direito fundamental e a proteção de los jóvenes en los espacios digitales. Wilson. Gracias. ¿Puedes poner la presentación? Buenas tardes a todos. Me llamo Wilson Guilherme, soy investigadora de IRES, que es una organización brasileña que trabaja la perspectiva de los derechos digitales a partir de los derechos humanos. Esta fue nuestra investigación de los últimos un año y medio aproximadamente, que trabajamos la seguridad de las informaciones de niños y niñas en contexto de cifrado, pensando como garantizar el cifrado. Sim. Ah, só estamos. Ah, posso. Você fala português? Não? Posso falar em português? Ah, tá bom. Porque fica mais fácil o povo que só fala português aqui mesmo. Então, gente, a gente desenvolveu a pesquisa pensando um pouco, né? Criptografia, porque cifrado e criptografia às vezes confundem, né? Criptografia e também uma perspectiva dos direitos de criança e adolescente, especialmente na perspectiva de violência sexual online, né? Esse foi a nossa equipe de pesquisa, Renan, eu e Luísa Dutra, nossa líder do projeto. Então, a finalidade do nosso trabalho foi entender como é que a gente pode garantir tanto o direito da criptografia quanto também o direito de criança e adolescente, porque quando a gente vai para os debates públicos, muitas vezes acontece uma polarização. Ou eu garanto o direito de criança e adolescente, ou eu garanto criptografia. E para garantir direito de criança e adolescente, eu tenho que quebrar a criptografia. E aí a gente queria enfrentar um pouco isso, e enfrentar olhando a partir da perspectiva do Mercosul especificamente. E é sempre bom lembrar, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e apesar da Venezuela estar, né, num embargo político ali, a gente também estudou ela por ser originalmente fazer composição do Mercosul. A gente não estudou a Bolívia, porque a Bolívia, na época, ainda estava impedido de entrada. Então, ela foi mesmo aprovada quase no final do nosso texto, aí já não tinha condição de a gente recomeçar tudo. Vamos lá, a gente seguiu 3 caminhos de metodologia. Primeiro foi a definição de um marco teórico, depois entrevistas semi-estruturadas e, por fim, análise de normativas. Então, o que a gente produziu aí nesse meio caminho, né? A gente fez um informe final, que é um relatório de quase 70 páginas, bem extensivo, apresentando todos os conceitos e a situação de cada um dos países que compõem o Mercosul, tanto na perspectiva normativa, quanto também numa perspectiva, né, de narrativa, da percepção de quem estava ali enquanto especialista. Português tá bom? Você consegue entender? Sim? Então tá bom. E também produzimos um guia informativo, um decálogo de recomendações e um sítio web que é interativo e que permite a gente ver quais legislações estão ali. Lá no final eu mostro um pouquinho para vocês. Então, bora lá. Primeiro, tem 2 conceitos básicos que a gente precisa utilizar aqui. O primeiro é de artefato normativo. A gente entendeu como artefato normativo qualquer lei ou projeto de lei que tivesse dentro desses países e que trabalhasse ou violência sexual contra criança e adolescente no contexto digital ou de forma mais ampla, ou criptografia.
E a outra foi artefatos tecnológicos, que a gente estava tentando também identificar se algum país tinha alguma tecnologia proposta para poder fazer investigação em casos de violência sexual no âmbito digital, especialmente de ambientes cifrados, ou com criptografias, né? E aí um exemplo, só para a gente lembrar, ambientes com criptografia, por exemplo, no Brasil, muito comum, é o WhatsApp, né? O Telegram também, de certo modo, né? Que o Telegram tem uma polêmica aí. Mas enfim, a gente produziu alguns materiais nesse tempo, uns artigos e algumas coisas. Participamos de audiência pública, tanto no Senado quanto no STF também, porque uma das perspectivas do IRIS é fazer incidência política. E nossa primeira produção foi esse guia informativo. Ele foi apresentando, gente, basicamente como é que estava. Ele foi bem no início da nossa pesquisa, então ele foi para apresentar o que a gente já tinha achado de legislação nos 5 países. E aí, já de início, a gente já se assustou um pouco, porque a gente já percebeu que não tem esse debate no Mercosul sobre como é que a gente garante o direito de criança e adolescente em ambientes com criptografias, sem quebrar a criptografia, ou mesmo que impulsione uma quebra de criptografia. Assim, não é um debate que estava acontecendo em termos normativos. E aí depois eu explico para vocês por que isso para a gente é muito preocupante. Tem também a questão da proteção contra crianças e adolescentes em linha, que tem geralmente um caráter muito focado na punição. Um caráter, inclusive, que retira a criança e o adolescente desse cenário de justiça e o coloca apenas como um sujeito de piedade social, assim, com muitas aspas, e aí não de fato promove uma proteção ou uma concepção de sexualidade, de direito sexual dessas crianças e adolescentes, né? E, enfim, também a perspectiva de uma aparente sofisticação dessas demandas digitais e que as preocupações também estão limitadas quanto à perspectiva de acesso e conexão. Bom, o segundo proposta que a gente teve foi o nosso relatório final, em que a gente chega também a algumas coisas. De novo, nesse relatório final a gente ampliou um pouco mais as legislações, e aí a gente acaba chegando no final da nossa pesquisa e percebe, não tem de fato uma legislação em nenhum dos 5 países que trate a temática que a gente está se preocupando. E aí por que isso para a gente é muito grave e preocupante? Porque na Europa já tem premissas e caminhos, né, como COSA e afins, que está aí lidando com ambientes com criptografia ou com cifrados, e são propostas um tanto quanto ruins, assim, de certo modo. E a tendência, tanto do Brasil quanto desses outros países do Mercosul, é o quê? Copia e cola, importar a legislação dos outros. E para a gente isso é muito preocupante, porque toda vez que a gente importa uma legislação de fora, a gente está importando sem compreender de fato quais são as nossas realidades culturais e sociais e o quanto isso pode ou não fazer sentido para a gente. E aí também a ausência de casos, né? Porque uma das etapas da nossa investigação é procurar casos que tenham a ver diretamente com isso, assim. Os entrevistados que a gente entrevistou, a gente tentou entrevistar 4 de cada país, tentando fazer um equilíbrio entre 2 que fossem da área de tecnologia e 2 que fossem mais da área de direitos digitais, direitos de criança e adolescente. Alguns estavam em direitos digitais de criança e adolescente, mas outros eram só direitos de criança e adolescente. A gente teve uma dificuldade muito grande com 2 países especificamente, que foi a Venezuela, e o outro, se eu não estou enganado, foi o Paraguai. Posso estar confundindo, mas aí fica aí a dica para vocês lerem o relatório e ter certeza. Então a gente acabou que não conseguiu entrevistar 20, a gente conseguiu entrevistar 16 ao todo. E aí os nossos países e alguns dados que a gente acaba trazendo bem fortemente, aí eu vou pincelar por causa do tempo, mas aí fica o convite para vocês conhecerem mais a nossa pesquisa. Primeiro, o Uruguai. Mais cedo, o Uruguai ou o Paraguai? Calma aí, deixa eu ver. Eu sempre fico em dúvida com os 2 irmãozinhos ali, para mim são Rondônia e Roraima do Mercosul, coitados. Mas é o Paraguai. O Paraguai, ele... A, B, C, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Isso mesmo. Então é o Uruguai. O Uruguai ele tem na legislação uma proposta que para a gente é muito escandalosa, que chegaram a comentar hoje mais cedo rapidamente, que é o fato de que é uma previsão legal para garantir ou para poder impulsionar que as pessoas tenham ali, a partir da compra de um chip, cadastrado que aquela pessoa é uma criança e que essas plataformas façam o que com isso? Criem, a partir de software livre, uma ferramenta para fazer que os pais possam acompanhar as interações dessa criança. Por um lado, isso parece ser sobre proteção. Você compreende português? Quer que eu fale em espanhol? Então tá. Por um lado, pode parecer que é sobre proteção, mas por outro lado, para a gente é muito arriscado porque é sobre hipervigilantismo, e isso pode ser também utilizado depois para coagir mulheres, por exemplo, ou pessoas LGBTs, e aí fazer esse cadastro como se fosse de criança, e no final das contas não é, e reproduzir ciclos de violência. E os próprios especialistas trazem isso para a gente com muita atenção e preocupação. Então, é um ponto bem de atenção para a gente. Nos outros países, acho que outro que cabe destacar é a Venezuela, que
a Venezuela, a gente tomou muito cuidado na forma de narrar as coisas, porque tem um conflito político, que também é um conflito de direitos humanos, que é um conflito internacional, que existem muitas camadas ali dentro. Mas a gente não poderia deixar de lado de citar que a Venezuela, enquanto outros países já estavam, pelo menos, falando sobre cifrado, ou direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto da tecnologia, os especialistas da Venezuela chegavam para a gente dizendo: a gente está ainda lutando por alimentação. A gente está ainda lutando por energia elétrica. Eu não posso falar ainda sobre conectividade, porque a gente fica sem energia por semanas. Então, a gente achou isso muito relevante para pensar que a gente é um bloco econômico que, de certo modo, é um bloco político que influencia muitas articulações da América do Sul, mas que não é um bloco único, né? Então, assim, a gente tem disparidades muito grandes, inclusive na forma de pautar direitos de crianças e adolescentes nesses contextos. Então é isso aí. A gente constituiu ainda um de risco, assim, meio que aproximando os riscos que mais foram aparecendo durante a pesquisa. E aí os riscos que mais apareceram foi exposição de crianças e adolescentes, tanto por parte desses próprios sujeitos quanto por parte dos seus pais. Apareceu como risco o baixo letramento ou alfabetismo digital de crianças e adolescentes, assim como de seus responsáveis também. A brecha digital, né, ou seja, essas lacunas digitais e o quanto isso acaba afetando em termos de tecnologia de infraestrutura. Violências como doxing, cyberacoso, né, que aí pra gente seria o nosso cyberbullying, discursos de ódio, sexting, grooming e outras também apareceram reiteradas vezes pelos especialistas, assim como violências que mais acontecem online. E a debilitação do cifrado, né, ou seja, essa fragilização da criptografia, como um risco para desincentivar a adoção de políticas de privacidade pelas plataformas. Então, quando um país começa a utilizar, né, uma política que fala, é para proteger criança, vamos fragilizar a criptografia, isso pode impactar não somente aquele espaço, mas todos os outros aplicativos que podem deixar de entender a criptografia como algo essencial para o design inicial deles, assim. E aí, essa captura de agenda dos direitos infantos juvenis como para a regulação das plataformas. Isso para a gente foi uma preocupação. Aconteceu, inclusive, no Brasil, né? Quem estava lá mais próximo viu que no debate do PL 2630, as crianças entraram em pauta, mas não entraram as crianças em pauta. Entraram os desejos de todos os dois lados, assim, né? Várias articulações foram feitas usando o nome das crianças para poder dizer que estavam defendendo as crianças em ambos os lados. E isso para a gente é preocupante, em certa medida, porque, no final das contas, não está, de fato, levando o desejo de crianças e adolescentes para a pauta. Pessoal que chegou agora, vocês compreendem português? Quer que eu mude para o espanhol? Sim? Eu vou ler para portunhol, para ser para todos. ¿Vale? Entonces, estes foram alguns dos apontes principales para nosotros, que es estas brechas, estas preocupaciones que tenemos con los derechos de niños y niñas a partir de los contextos de cifrado, especialmente de no fragilizar lo cifrado, por uma perspectiva apenas de garantir direitos de crianças e adolescentes, porque entendemos incluso que o cifrado também é um direito de criança e adolescente. A privacidade, de acordo, obviamente, com a faixa etária, o desenvolvimento, o desenvolvimento de cada um, é também seu direito. Então, incluso apuntamos na investigação a preocupação com niños e niñas que sejam LGBTQIA+, por exemplo, que o cifrado também garante seu direito de ter sua privacidade, de ter sua dignidade, de ter seu desenvolvimento sem as intervenções de seu padre, de sua madre, porque às vezes isso também os expõe a outras violências mais para allá de las pantallas. Entonces, este para nosotros es nuestro queridito, porque es lo sitio web, es un mapa dinámico que hicimos, que basicamente nos permite que, cuando vosotros adentrarem el site de IRES, que pueden encontrar todas essas investigações de forma gratuita, em português, inglês e espanhol, porque foram uma preocupação para nós. Neste sítio web, tem a possibilidade de que, ao clicar um país, se apareça todas as legislações que encontremos, que hemos encontrado, que tem a ver com cifrado ou direitos de niños e niñas em contexto de violência sexual. E também tem a possibilidade de escolher apenas o foco temático que deseas. Então, e para allá de isto, também hicimos o trabalho de dizer qual artículo que tem a ver com a temática. Então, não vai perder tanto tempo procurando, está mais fácil, ¿vale? Então, por isso, creio que seja nosso queridito. Y por fin, un decálogo de recomendaciones, porque para nosotros es mucho importante que se comparta
para los poderes de Mercosur, para las empresas también, algunas formas de cómo se deben actuar, ya que la forma que se tiene ahora no está la mejor. Entonces traemos ahí 10 recomendaciones, no voy a leer todas por causa de tiempo, pero después pueden ir a conocer más. Pero creo que dos que sea mucho importante destacarnos es sobre considerar los datos científicos cuando se va a desarrollar tais políticas públicas o tais artefactos tecnológicos, y también la participación de niños y niñas en ese contexto, porque hemos percibido que muchas veces se quedan solamente como un polo pasivo y un objeto de discurso y de deseo por parte de uno o de otro, y de facto no se han oído su participación en el proceso. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Incluso tenemos que empezar a pensar los IGF locales, los AQGF, con la participación de niños y niñas, porque es posible, desde que desarrollemos políticas específicas para eso, espacios específicos. Creo que solamente para finalizarmos, un último destaque que puedo traer es porque no he dicho antes, pero tenemos, quien quiera puede entrar en contacto con nosotros así, sobre los artefactos tecnológicos. Desafortunadamente o felizmente, no sabemos al cierto porque el campo es extraño, no hemos encontrado ningún artefacto tecnológico en Mercosur que trabaje de facto frente al cifrado y protección de niños y niñas. Entonces, esto para nosotros fue una preocupación porque no hay ninguno que esté activo o que esté en proposición. Y de nuevo, si nosotros no construimos en nuestro territorio, importamos de otros. Wilson, mas tú citaste sobre Uruguay y la posibilidad de a partir de chip se hacer el acompañamiento de niño y niña, pero este no atinge el cifrado, atinge el medio de comunicación como todo, entonces no colocamos como un artefacto tecnológico que impacte el cifrado, pero impacta sí la información y la comunicación, ¿vale? ¿Cómo empezamos atrasado por causa de los otros? Creo que hay tiempo para una o dos preguntas si alguien quiera. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a pasarte para que Renate pueda oír también. Igual llegué cuando estabas, creo que un poco iniciado con la presentación, pero mencionaste que dentro del levantamiento de información habían trabajado con infancias LGTBQ. Y es algo que, por ejemplo, en el caso particular de Perú hay mucha, no solo desinformación, sino que narrativas de negación sobre la existencia de infancias LGTBQ. ¿Qué tan complicado fue esto en los países? Entiendo que legislativamente Mercosur tiene bastantes pasos adelante en relación a la comunidad andina, por decirlo así. Pero ¿qué tan complicado fue esto? Me entiendo que fue con la autorización de los padres, pero ¿qué metodología de levantamiento de información con las infancias tuvieron? Esto es un poco lo que tengo curiosidad. Gracias. Entonces, solamente para que pueda ser mejor comprendido por mí y por todos lo que dice también, nosotros hicimos apunte para pensar las crianças, pero no hemos trabajado con ellas en ningún momento también. Trabajamos con especialistas y lo apunte sobre la preocupación con crianças LGBTQI a más LGBTQ+, fuera pensando mucho primero porque antes de nuestro trabajo tiene un trabajo que se llama, que es de CRIM y de Digital Defend Me, que es anglosaxónico y que ha producido algo semejante y que nos utilizamos como base. Pero ellos solamente pensaban en Europa, Estados Unidos, y nosotros queríamos pensar acá, sí. Y ellos también hicieron este apuntamiento sobre LGBTQ, pero también hay más una cosa. Una de las bases de metodología que utilizamos, que son los aportes teóricos, una de las personas se llama Wilson Guilherme, yo, porque mi investigación de maestría es sobre violencia sexual contra crianças, contra niños y niñas LGBTQIA+. Y ahí sí se utilizó también parte de esta investigación para poner los apuntes, y ahí yo sí trabajé, pero no trabajé con niños específicamente. Yo trabajé en la maestría con adultos que sean LGBTQIA+, pero que tengan vivido violencia sexual durante la infancia, porque uno de los apuntes, y ahí creo que puede ser muy, muy bueno para nosotros conocer, es un relatorio de UNICEF,
que fala exatamente sobre crianças, niños e niñas LGBTQIA+, que sejam percebidos ou auto-identificados enquanto. E aí, este pequeno trecho é o que eu uso para todos os meus debates, porque creio que algumas pessoas têm a possibilidade de se perceber, pero nós, enquanto sociedade, criamos quem são os maricón, criamos quem são as lesbianas e dizemos que estas crianças são aunque não se digam. Então, também é a partir desse aporte que vamos começando um pouco alguns apontes, pero não foi a nossa principal ponto. Sim? Pode falar. Wilson, además, una siguiente fase de nuestro proyecto podría consistir en estudiar otros países latinoamericanos como Perú, Bolívia, Ecuador y Colombia, e incluso otros países del sur global, como la India. En cualquier caso, nuestra estrategia se centró en entrevistas con expertos locales que pudieran informarnos sobre las realidades específicas en el ámbito de las controversias sociales, los debates legislativos y las posibles innovaciones tecnológicas. Entonces, teníamos una metodología que quizá pueda ser empregada en otros locales por otros estudiosos o quizá por nosotros mismos. Sim. Mais alguma? Estava esperando-te. A minha dúvida é em relação à metodologia de vocês, porque achei incrível vocês terem abordado o Mercosul, né? E embora, enquanto países aqui da América Latina tenhamos muito em comum, também temos as nossas diferenças, né? E aí eu queria saber se vocês poderiam apontar algumas delas. Paulo, quer começar? Acho que você já apontou, né, algumas coisas. Acho que a Venezuela ficou muito marcada para a gente pelas dificuldades relacionadas às questões de direitos humanos e como essas questões de criptografia e direitos de crianças e adolescentes online ficam também tidas como sendo algo mais sofisticados, quando a gente tem uma visão de que não é, porque o online e o offline estão imbricados hoje em dia, mas há uma barreira para esse debate. E o Brasil também se mostrou como um espaço muito diferente dos demais países, porque a gente tem uma maior complexidade, digamos assim, no sentido de que a gente tem mais debate sobre as questões. No resultado mais objetivo, a gente não tem leis, como os outros países não têm, específicas para essa questão, e a gente não tem tecnologia específica, como o Wilson já apresentou. Mas a gente tem tido mais debates, então essa foi uma diferença também que a gente identificou. Sim, total. Creio também que há diferenças mais técnicas, por exemplo, para nós creemos muito distinto que Venezuela não se nombreia por números as legislações, mas por nome, fora uma grande dificuldade para já de perceber como às vezes estamos muito imersos em nosso contexto de Brasil e não conhecendo tanto outros contextos. E, por fim, voy a citar de nuevo Venezuela porque cité como algo problemático, pero tiene una cosa para mí que es muy, muy innovadora, que la legislación de la Venezuela, cuando se trata sobre niños y niñas, la LOPNEG, alguna cosa así que es la sigla de ellos, como si fuera una sueca, por ejemplo, trae una previsibilidad sobre la presunción de infancia, que para mí es algo muy, muy marcante. En Brasil, hay mucho, no sé para vosotros, pero mucho argumento social de que, la chica no se parecía ser adolescente, entonces quedéme con ella, pero la culpa fue de ella porque ella no me dice que era adolescente. Y eso se leva para los tribunales, para análisis de jueces, que por veces incluso se reclinan a este tipo de argumento. Na Venezuela, en los primeros artículos, no voy a decir exactamente cuál, pero hay la previsibilidad de la presunción de niñez y la presunción de adolescencia. Entonces, si resta alguna duda, debe presumirse a que la persona sea. Y creo que para el contexto de la tecnología es muy importante esto, porque las veces los argumentos de las plataformas son yo
dice que no debería tener infancias acá, y si tiene es porque dice para mí que no ella, o porque mi forma de analizar no ha percebido que era porque los trazos no son. Si hay duda, debe-se presumir que é. Entonces creo que esto es un apunte para que otros países de Mercosur también implementen, como por ejemplo urgentemente Brasil. Es esto, bien, personas, muchas Um, gracias. um Opa, último sí. ponto, no último ponto, um traço comum a los países positivo é a adesão à Convenção sobre os Direitos del Niño. Então, todos temos artefato normativo comum que nos permite diálogo mínimo sobre essas questões. Sí, 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 demasiado. Y cabe siempre destacar que solamente Estados Unidos no ha asignado este acuerdo, ¿no? Que es la Convención de la Niñez. Gran preocupación. Renag, muchas gracias por tu participación desde Brasil. Por acá, nosotros nos quedaré por los otros días caso alguien tenga alguna duda o no consiga accesar el site y desee que yo envíe. Nuestras redes también fueron colocadas en inicio. Estamos en Instagram, estamos en nuestro propio sitio, y también abiertos siempre para hablarmos sobre, porque es una preocupación que no se queda solamente en Mercosur, creo que se queda en todos los otros países y no se debemos preocupar apenas por no debemos caer en la noción de, ay, no soy más niño, o no tengo niño, no tengo niña, no tengo adolescente a mi alrededor, porque este tipo de argumento no solo afecta a los niños y niñas que son violados, pero afecta a toda la sociedad. Porque cuando se fragiliza el cifrado, se fragiliza toda una sociedad, especialmente los niños y niñas que son las primeras personas colocadas en explotación. Y lembremos siempre que aún existen muchos países de Mercosur que viven sobre la violencia extrema estatal.